Capítulo 715 Julgamento de fundação de nível rei. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Enfrentando os insultos zombeteiros de Xian Yukie, o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa ficou furioso de vergonha. Ele havia feito uma piada com a região demoníaca do Mar do Sul no começo, mas agora era a vez de Xian Yukie ridicularizá-lo. O patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa bufou friamente e disse aos outros atrás dele: "Estamos voltando imediatamente." O clã dos macacos de olhos turquesa não era mais forte que a região demoníaca do Mar do Sul. No entanto, a região demoníaca Mar do Sul era uma seita. Se seus discípulos morressem, eles sempre poderiam recrutar mais. Quanto ao clã dos macacos de olhos turquesa, eles tinham números limitados. Para cada membro do clã que morresse, era impossível conseguir mais rapidamente. Se Lin Ming estivesse matando as elites notáveis do clã dos macacos de olhos turquesa, então o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa não poderia simplesmente se sentar à toa e não fazer nada. Ele tinha que voltar. De outra forma, se Lin Ming voltasse e usasse sua estranha habilidade de rastreamento, ele poderia matar dezenas de artistas marciais do reino núcleo rotativo, no mínimo. Esta não era uma perda que seu clã poderia pagar. Patriarca, você está planejando se retirar. Xian Wuji franziu a testa. Se o clã dos macacos de olhos turquesa se retirasse daqui, isso significava que ele perderia um poderoso aliado. Com ele sozinho, seria extremamente difícil impedir o Leviatã gigante de qualquer forma. Ouvindo a pergunta de Xian Wuji, o rosto do patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa endureceu. Ancião Xian, minhas desculpas, mas esse rei deve voltar. Oh! Você tem que voltar. Xian Yukie zombou. Rei Macaco, não foi você quem disse que um homem de verdade tinha que fazer escolhas. Todos aqueles membros do clã em fuga são definitivamente lixos inúteis. Como esse é o caso, o desastre do seu clã dos macacos de olhos turquesa também é uma grande fortuna. Aqueles que fogem são desleais, mas aqueles que permanecem são elites extraordinárias. Nesse momento, você pode usar os membros que sobrarem para reconstruir sua fundação, reformar seu clã não deverá ser difícil. A nossa região demoníaca do Mar do Sul também irá apoiá-lo com tudo o que temos. O que você pensa sobre isso? Um dos assuntos mais humilhantes do mundo era ter suas palavras jogadas de volta na sua cara. Xian Yukie havia copiado deliberadamente o tom do rei macaco, deixando-o mudo. Ramph. Você estava falando tanta besteira de uma maneira tão rude, e agora que você é o único em apuros, você decidiu sair. Que risível. Xian Yukie zombou impiedosamente. Vendo o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa perder a confiança de repente, Xian Yukie ficou muito feliz. Quanto a Xian Wuji, ele simplesmente lançou um olhar zangado, uma luz fria piscando em seus olhos. Ele ficou em silêncio. Lin Ming era muito mais problemático do que ele havia previsto. O patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa também não falou mais nada. Ele simplesmente segurou as mãos em forma de concha e saiu. Agora, os únicos que sobraram foram Xian Yukie e Xian Wuji. Xian Yukie exalou levemente. Ela olhou cuidadosamente para Xian Wuji, sussurrando: "Ancião Xian, nós devemos." Ela esperava com todas as células de seu corpo que Xian Wuji decidisse voltar para a região demoníaca do Mar do Sul dadas as circunstâncias. No entanto, a resposta de Xian Wuji a deixou desapontada. Você volta primeiro. Se qualquer outra coisa acontecer, use um talismã de transmissão de som subaquático para me informar. O coração de Xian Yukie afundou. Ela sabia que dizer qualquer outra coisa agora seria inútil.
Ela só podia responder em voz baixa, sim, eu entendo. Para Xianwuji, seu avanço futuro para o Reino Mar Divino era muito mais importante do que o destino de toda a região demoníaca do Mar do Sul. Ele tinha absoluta certeza de que havia um grande segredo no corpo de Lin Ming. Caso contrário, seria impossível para ele fazer um progresso tão assustador. Xianwuji já havia pesquisado sobre Lin Ming e estudado seu passado. Antes dos 15 anos de idade, Lin Ming não passava da mais comum das crianças. Mas, depois de ele ter chegado aos 15 anos de idade, ele de repente subiu aos céus. Em apenas 6 curtos anos, ele havia passado do primeiro estágio da transformação corporal para ser capaz de matar uma potência na segunda etapa da destruição da vida. Dentro de todo o continente da queda do céu, este era um evento absolutamente sem precedentes. Para lidar com essa pessoa, Xianwuji só poderia tentar antes que ele crescesse ainda mais. Aos olhos de Xianwuji, Lin Ming era um indivíduo resoluto que matava com determinação. Ele tinha uma fraqueza, e isso era que ele se importava muito com a segurança de seus amigos e familiares. Isso pode ser visto quando Lin Ming foi resgatar Qin Xingchuan. Xianwuji já levou esse ponto em consideração, e foi por isso que ele se agarrou com tanta força ao Leviatã gigante. Aqueles que estavam lá dentro eram iguais à força vital de Lin Ming. Ele acreditava que enquanto pudesse capturar Mu Qianyu e os outros, ele poderia forçar Lin Ming a aparecer. Lin Ming, não importa que segredo você tenha, eu vou descobri-lo. Xianwuji cerrou os punhos, sua boca se curvou em um sorriso brutal. Nesse momento, a 200.000 milhas de distância, na Ilha da Divina Fênix. Depois que a região demoníaca do Mar do Sul saqueou a Ilha da Divina Fênix, toda a Terra se tornou um depósito abandonado. Quando Lin Ming retornou ao continente da queda do céu, ele tinha corrido para a Ilha da Divina Fênix, matando o ancião da região demoníaca do Mar do Sul que estava lá, enquanto todos os pequenos lacaios fugiram. Agora, toda a Ilha da Divina Fênix era uma terra solitária e desolada. Hoje em dia, a Ilha da Divina Fênix havia se tornado um local de encontro para pássaros e animais selvagens. Eles aninhavam-se nos edifícios arruinados e a terra estava arruinada com arbustos estéreis e entulhos. Enquanto a brisa do mar soprava, as ervas daninhas balançavam no ar, como se estivessem testemunhando a outrora grande magnificência da Ilha da Divina Fênix. Lin Ming percorreu passo a passo a terra abandonada. Na frente dele havia um prédio em péssimo estado. Lá, no telhado, um grupo de corvos e aves marinhas agitava-se. Como a Ilha da Divina Fênix era uma terra espiritual, a vegetação, os pássaros e as bestas cresciam e se multiplicavam em um ritmo extremamente rápido. Passando por esses prédios em ruínas, Lin Ming chegou a um vale vazio. Ele cuidadosamente estendeu sua percepção, explorando todo o seu entorno. Este vale era o tesouro mais precioso de toda a Ilha da Divina Fênix, o reino místico da Divina Fênix. Este reino místico foi deixado para trás pelo clã da Fênix ancestral, e era também a própria fonte da veia espiritual da Ilha da Divina Fênix. Com relação a quanto tempo o clã da Fênix ancestral existiu, quão gloriosos eles foram, que tipo de história magnífica eles tiveram, ou quão poderosas eram as artes marciais que eles tinham, tudo isso havia se perdido no tempo. Mas, o que Lin Ming estava absolutamente certo era que o clã da Fênix ancestral não era de forma alguma inferior àqueles do reino dos deuses. Era até possível que eles tivessem vindo para esse lugar de lá. Eu me pergunto por que o clã da Fênix ancestral veio para o continente da queda do céu. Eles entraram em contato com aquela existência misteriosa dentro do abismo do demônio eterno. Lin Ming murmurou para si mesmo. Ele achava que, há 100.000 anos,
a parte da história do continente da queda do céu, que estava completamente vazia, deve ter havido alguns segredos envolvidos que agitaram os céus. Lin Ming balançou a cabeça, não pensando mais nisso. Logo, ele chegou à formação de matriz do reino místico da Divina Fênix. No final, Xianwuji não havia deixado a área do mar profundo. Esta decisão não surpreendeu Lin Ming. Xianwuji era um indivíduo ambicioso e cruel do caminho demoníaco. Tudo o que ele fez ou faria seria buscar uma força maior. Até mesmo a região demoníaca do Mar do Sul era uma das muitas peças de xadrez de Xianwuji para alcançar picos mais elevados de poder. Se a região demoníaca do Mar do Sul ainda estivesse em seu estado mais próspero, então Xianwuji poderia se importar um pouco com ela. Mas agora, a atual região demoníaca do Mar do Sul era apenas uma seita superior de 4º grau, sem Xianwuji. Para ele, ela era simplesmente nada. Se Xianwuji não fosse embora, Lin Ming só poderia derrotá-lo com sua própria força. Mas agora, ele havia acabado de chegar ao nível intermediário do reino núcleo rotativo e também abriu o segundo dos 8 portões internos escondidos. Seria extremamente difícil aumentar muito sua força em um curto período de tempo para lidar com Xianwuji. Nesse tipo de situação, Lin Ming pensou no reino místico da Divina Fênix. Na vida de uma pessoa, eles só poderiam entrar no reino místico da Divina Fênix 2 vezes. A última vez que Lin Ming entrou, ele foi puxado para o julgamento de nível general, finalmente completando-o. Mas desta vez, o objetivo de Lin Ming era claro. Isso era, o julgamento de fundação de nível rei.